A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de buscarmos a presença de Deus, buscarmos os ensinamentos do Senhor Jesus, para termos uma vida mais do que abençoada, uma vida mais do que próspera diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, porque Ele quer, sem dúvida alguma, fazer com que a nossa grande caminhada, o nosso grande propósito diário de buscar a Ele seja norteado, seja conduzido através do seu poder, através da sua graça. Estou vendo aqui nossa evangelista Hilda, nosso pastor Ailton Nunes, nosso querido irmão Alex do Reis. Estou vendo aqui vocês que estão já no momento agora, já aprendendo acerca da palavra, tomando posse já daquilo. Vamos compartilhando, gente, vamos tomando posse aí, já determinando que a palavra de Deus seja levada e compartilhada a um maior número de pessoas. Eu estou compartilhando aqui, faça como eu, estou compartilhando com os grupos do meu Facebook, minha esposa compartilhou no grupo do ministério, e você que deseja, né, ser também aí alguém que coloque a compartilhar com mais pessoas. Mário Gomides, a paz. Seja bem-vinda, Elisângela Aquino. Deus abençoe poderosamente, de uma forma gloriosa, a vida de todos vocês que sempre estão conosco aqui, sempre buscando o aprendizado, o conhecimento e de uma forma gloriosa, né? Eu tenho certeza que Deus ele tem algo melhor para nossas vidas a cada dia, mais e mais, porque Ele é bom, né? O nosso Deus, sem dúvida alguma, Ele é um Deus que sempre está presente. Estou vendo aqui Eliane Vilela, pessoa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Vicentina Aparecida, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda também. E hoje nós vamos aprender mais acerca da palavra do nosso Pai, acerca da palavra do nosso Deus. Estão me ouvindo bem aí? Está bom aí o áudio? Gil Gomes, a paz do Senhor Jesus. Se você está me ouvindo bem, se você está acompanhando tudo beleza, som, imagem, dê um ok para mim aí, dê um feedback para a gente saber aqui que está tudo ok, que está tudo perfeito, ok? E nós vamos lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 5 hoje, né? Capítulo de número 5, segundo livro de Reis, nós vamos ver aqui sobre a história de Naamã. Naamã é algo assim, gente, é tão poderoso, tão glorioso quando nós vemos, né, o estudo acerca de Naamã, porque Naamã, ele traz para nós, ele traz uma revelação muito profunda do que é uma vida realmente com Deus, uma vida a partir do momento que você passa a ouvir a palavra, a partir do momento que você passa a compreender, né, o propósito de Deus, o grande plano, né, que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos começando então a perceber e entender, irmão Saulo, Alexandre, a paz. Diz assim, ó, versículo 1, preste bem atenção. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Eu começo a ver aqui, está chegando também minha mãe, Maria das Dores, a paz, benção. Eu quero que você comece a entender comigo. Naamã era um homem importante, era um homem que tinha, vamos dizer assim, um status muito elevado. Era um capitão, era um general, ele era um homem que estava à frente do exército do rei da Síria. O cara tinha ganhado batalhas e batalhas assim tremendas. O cara era condecorado com as melhores medalhas da época. Porém, ele tinha algo consigo. Ele trazia dentro de si um segredo, ele carregava sobre ele a marca de algo que ninguém poderia saber, ninguém poderia realmente imaginar. Estou vendo aqui Rafael Comites, a paz, seja bem-vindo, meu filho. E muitas das vezes a gente percebe pessoas que são como Naamã, pessoas que têm um posto elevado, que têm uma vida, vamos dizer assim, pública, bem-sucedida, mas carrega consigo traumas, carrega consigo coisas que não pode compartilhar, que não deve ser mencionada ao público, ao meio de pessoas. E isso vai fazendo essas pessoas se sentirem, às vezes, prisionadas,
às vezes pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma vida social mais aberta, uma vida social mais alegre. Na verdade, a pessoa se sente oprimida, retraída, é uma pessoa frustrada. E Naamã estava quase que neste quadro. Ele estava vivendo quase que esta realidade. Um sofrimento, uma dor constante, uma dor terrível que ele carregava consigo. Por quê? Por conta da lepra, que era uma enfermidade que não havia cura e muito discriminada. Uma enfermidade que fazia com que as pessoas colocassem esses contaminados pela lepra à margem da sociedade. E muitas das vezes tem pessoas que escondem o que estão vivendo com medo da rejeição, com medo de serem rejeitadas. É isso que tem feito muitas pessoas sofrerem, porque elas não conseguem, às vezes, compartilhar ou mencionar do que estão vivendo com medo da rejeição, com medo da crítica, com medo das pessoas começarem a apontá-las. Ou seja, eu serei apontado, eu serei criticado, eu serei, às vezes, marginalizado. Então eu prefiro sofrer sozinho, sofrer calado. E olha o que vai dizer aí o versículo de número 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Eu acho que essa parte aqui, para mim, ela é uma das partes mais importantes deste relato. Quando uma menina é levada para a casa de Naamã e fica aos serviços, ou seja, prestando serviço para a esposa de Naamã, ela passa a ter acesso à particularidade de Naamã. Ela passa a ter acesso à casa de Naamã. Ela passa a conviver com Naamã. Ela começa a entender o trauma. Ela consegue compreender o sofrimento que Naamã ele está passando. Por estar próxima, por estar ali no convívio da casa, no dia a dia, aquela jovem começa a perceber o trauma, o complexo que realmente se dava. Está chegando o Rafael Gomides também, estou vendo aqui o Gabriel. E muitas vezes a gente passa, a gente vê as pessoas sofrendo e passando por momentos difíceis, momentos complicados. E naquele momento a jovem, vendo tudo aquilo, sem que abertamente fosse declarado a ela, ela toma uma postura, ela se coloca em evidência. O que eu acho fascinante nessa jovem, que ela não se retrai. Mesmo ela sendo cativa, mesmo ela sendo ali uma serva, ou seja, uma escrava de Naamã, uma escrava agora a serviços da sua esposa, ela não se cala, ela não se detém, ela vai fazer aquilo a qual o Senhor a chamou fazê-la. Ou seja, ela tinha uma missão. Ela estava ali por um propósito. Ela não se deixa abater pelo que ela estava vivendo, pelo que ela estava passando. Na verdade, ela vai usar aquele momento, ela vai usar aquela hora para fazer a vontade de Deus ser estabelecida. Olha o que vai dizer aqui o versículo de número 3. Preste bem atenção comigo. E disse essa a sua senhora: tomara, ai quem dera, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não rodeou, ela foi direto no assunto, ela falou logo aquilo que era necessário ser falado, ela deu o recado. Ela não brincou, ela falou assim: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. Ele seria uma pessoa completamente diferente, hein, Rosângela? Ele está dizendo aqui, a palavra está mostrando para nós que a jovem ela tem audácia, ela tem coragem, ela parte para cima, ela enfrenta aquele momento terrível, aquele momento de dor, sofrimento, porque a mulher de Naamã sofria. A mulher de Naamã estava padecendo com aquele momento. Ela não tinha mais o seu esposo, ela não vivia uma vida tranquila. A qualquer momento o seu esposo poderia morrer, ele poderia ser rejeitado e até mesmo escarnecido diante de toda a tropa. A paz, Filomena. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha filha. Muitas vezes a gente não entende e a gente só olha o lado daquele que está vivendo o caos. E esquece de olhar as pessoas que estão à volta, as pessoas que estão ali de uma forma direta ou indiretamente envolvidas naquilo. E a menina,
ela conseguiu perceber o sofrimento daquela mulher, o quanto aquela mulher estava padecendo com aquela situação. Conjecturando ou trazendo para os nossos dias, quando uma pessoa está envolvida nas drogas, não só ela padece, não só ela sofre, mas coloca toda a casa a sofrer. Todos os envolvidos ali naquela casa, naquele ambiente, passam a sofrer juntamente com a pessoa que está neste mundo. Ou se é uma enfermidade, qual seja o drama, qual seja a situação adversa, todos estão sofrendo, todos padecem de igual modo, de a mesma forma. E um detalhe, olha o que vai dizer aqui no versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. A mulher não perdeu tempo não, quando ela ouviu aquela palavra, ela já foi logo falando: Naamã, a jovem falou isso, eu acho que você tem que procurar, eu acho que você tem que ir. Gente, conselhos às vezes são muito valiosos. Quando aquela jovem, ela deu esse conselho, a mulher de Naamã se encheu de esperança. Ela se encheu, vamos dizer assim, de uma fé. E nós temos que ser como esta jovem. Nós que conhecemos a luz, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a Cristo, nós temos que ter essa coragem de falar para as pessoas, de abrir este leque de oportunidade para aqueles que estão sofrendo, dizendo que verdadeiramente, se eles tiverem um encontro com Jesus, se eles tiverem a oportunidade de estar ao lado do Senhor, o quadro muda. A situação que estava como uma oposição, ela vai ser favorável. E Naamã, ele se encheu de esperança. Aí ele foi até o rei, da Síria e falou assim: eu necessito que você me dê uma carta, preciso que você me dê aí um aval, seja me, como for assim, ele falou assim, esteja me mandando, Eu preciso que você faça uma carta como se estivesse me enviando. Francisco Assis, a paz. Eu quero que você me faça uma carta, porque assim eu vou conseguir chegar diante deste homem lá e ele vai me receber. Ele vai me receber. Entendeu? E aí nós vamos ver que Naamã, ele toma essa atitude. Ele não fica só no ouvir, só no direcionado, não. Ele vai para cima. Estou vendo aqui que o Francisco Assis está pedindo o quê? Sempre, amém, me dá abraço, peço que ore pelas minhas filhas que perdeu a sua avó, nossas condolências, viu, meu querido? Que Deus continue trazendo conforto aí a toda a casa, a toda a família, tá bom? Mas nós vamos orar sim, no momento da oração nós vamos lembrar desse pedido aí, vamos fazer esta oração em prol da sua família, em prol das suas filhas, em nome de Jesus, tá bom? Mas aí a gente vai percebendo que Naamã, ao pedir a carta, Naamã ao pedir que ele seja enviado a mando, ou seja, diante daquela situação como fosse um pedido do rei, Naamã ele enche ainda mais o seu coração de esperança. E olha o que vai dizer, ele diz assim: e disse então ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta do rei de Israel, ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando essa carta a ti, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. A carta foi bem escrita, a carta ela foi objetiva, a carta ela foi realmente muito necessária, porém ela chegou na mão errada. Ela chegou na mão do rei de Israel, e não era na mão dele, era na mão do profeta. É isso que às vezes acontece na vida de muitas pessoas. O pedido é certo, é no momento correto, é da maneira qual a palavra de Deus diz que tem que ser feita, porém é entregado, às vezes é feito a pessoa errada. É feito alguém que não pode resolver, alguém que não tem habilidade ou condição alguma de trazer ou salientar as nossas necessidades como uma resposta urgente. Naquele momento, o rei ficou tão desesperado, o rei de Israel, que ele rasga a sua veste e começa a ficar preocupado, achando que era uma ocasião para uma guerra.
para um confronto, que o rei da Síria estava tramando contra ele uma emboscada, porque ele não tinha condições, ele não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, de condição de mudar aquela situação. Ainda mais se tratando da lepra. Infelizmente, quando se fala de lepra, que é o símbolo do pecado, só uma pessoa é capaz de exterminá-lo, que é Jesus. Naquele dia, era Eliseu, porque Eliseu, ele significa Deus salva, Deus é a salvação. Estava nele a palavra do Senhor, estava nele a direção de Deus. E hoje, quem salva, quem transforma, quem restaura, quem muda a nossa vida é Jesus. Mas ele usa também pessoas como naquela época, Deus usou o profeta Eliseu. Ele usa pastores, ele usa missionários, ele usa homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo para liberar a palavra que vai ecoar no mundo espiritual e trazer à existência aquilo que necessitamos. Então, Naamã, ele fica preocupado. Aí sabe que Eliseu, ele vai fazer? Ele fala assim, não, ele tem que vir aqui. Eu preciso que ele venha cá porque, em Elvés, eu preciso que ele venha cá porque se ele vier, eu vou ajudar ele. Aí o rei, mandou ele para a casa do profeta Eliseu. Quando ele chegou ali, ele bateu na porta. Ele bateu na porta, começou a bater na porta. Aí quando o profeta Eliseu falou assim, é Naamã que chegou aí. Eu falei assim, Geazi, vem cá, faz o seguinte, vai lá e fala para Naamã, para ele se lavar 7 vezes lá no Rio Jordão, e ele vai ser restaurado. Mas você não vai lá não, Eliseu? Eu estou te pedindo para você ir lá, rapaz, vai você, eu não estou te falando. Essa é a direção. Ele tem que fazer só isso. Se ele fizer isso, resolve. Se ele fizer dessa maneira que eu estou dizendo aqui, tudo está resolvido. Aí Geazi falou assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Vou lá, né? Aí chegou na porta, abriu, quem é que está falando? Naamã. Eu queria falar com o profeta Eliseu, acerca de quê? Não é um assunto com ele. Não, ele mandou dizer o seguinte, o senhor Naamã não é general da Síria? Ele já te esperava por aqui, hein, Fátima? Ele falando, ó, ele já te esperava aqui. Só que ele falou o seguinte, a cura que você precisa está em você fazer isso. Preste bem atenção. Ele falou assim, você vai se lavar 7 vezes no Rio Jordão e serás purificado. Aí Naamã ficou triste. Olha o cara, o cara ficou triste, ficou tão chateado e começou a voltar para casa. Ele não aceitou aquela palavra. Ele falou assim, olha, no meu coração achava que o cara ia vir, abrir a porta, me receber, me convidar para entrar, ia conversar comigo. Ia falar, de uma certa maneira comigo assim, ia entender o meu problema, ia compreender a minha situação, ia orar por mim, colocar a mão sobre a minha cabeça. Ele achando tudo isso, ele estava achando isso. Só que Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa estrutura. Deus falou assim, não, eu preciso que Naamã, ele só aprenda a obedecer, ele só tem que aprender a confiar. Aí quando Geazi voltou para dentro da casa, eu estou aqui, mostrando para você o enredo, o que possivelmente havia acontecido, Aí você, e aí, Geazi? Ele foi? Nada, eu acho que ele foi embora, ele ficou chateado, viu? Ele achou que você ia lá receber ele. Ele achou que é você que ia tocar nele, fazer uma oração por ele, e ele seria curado. Aí Eliseu falou assim, mas se ele fizer o que eu determinei, se ele obedecer à direção que me foi dada, ele vai alcançar a vitória. Você entende o que Deus está me ensinando aqui? Que é melhor obedecer. Tem coisas que, quando nós buscamos a Deus, nos é passado como ensinamento, e muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, a gente fica chateado, A gente não aceita daquela maneira. Aí Deus está falando assim, mas era só obedecer, porque ao obediente a bênção vem e alcança. Primeiro a obediência, depois a bênção. Aí Naamã estava indo embora, já chateado, triste, e Deus sempre prepara pessoas boas, Virou e falou assim, um servo, meu pai, por que o senhor está chateado? Se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, o senhor não faria? Então por que ele te pedindo só para você se lavar 7 vezes no Rio Jordão, você não se lava? Aí ele falou assim, é porque lá na Síria tem rios melhores do que esses.
Tem águas mais puras do que essas. Ou seja, a pessoa estava passando por tudo o que estava passando e não descia do salto. A pessoa estava passando por tudo aquilo que ele estava vivenciando na sua vida já há algum tempo, e mesmo assim não abandonava esse sentimento de ser melhor, esse sentimento de orgulho, esse sentimento de vaidade. Quantas são as pessoas que, passando pelo processo ou sendo provadas por Deus, não largam o orgulho, não descem do salto, não reconhecem que é necessário chegar ao pó, é necessário se humilhar, é necessário viver na dependência de Deus. Infelizmente, quando nós falamos assim, parece ao ouvido de muitas pessoas que nós estamos falando que muitas ou quantas pessoas, e eles acham que a gente está referindo ao ímpio. Não, não é o ímpio, não. Eu estou falando de pessoas que estão passando pelo processo. O ímpio ainda nem iniciou o processo na vida dele. Eu estou falando de pessoas que infelizmente estão na casa de Deus, vivendo a graça do Senhor, e que infelizmente no processo de Deus ainda não conseguiram abandonar o orgulho, não conseguiram abandonar a vaidade, não conseguiram ainda abandonar as coisas que fazem com que o pecado permaneça em suas vidas. Naamã, ele mostra para nós que muitas vezes quando Deus, quando Deus decide trabalhar na vida de uma pessoa, ele não vai usar coisas miraculosas, não, é coisa simples. Olha, Pedro fala assim, arrepende-te. Arrependimento, você quer uma coisa mais simples do que o arrependimento? A pessoa se arrepende e é livre de tudo aquilo, se torna livre de toda a cadeia, de toda a prisão. Mas infelizmente há pessoas que não aceitam, há pessoas que preferem permanecer no processo. Tem pessoas que preferem permanecer na prova, na luta, na batalha, na guerra, do que verdadeiramente se colocar a buscar ao Senhor, buscar a Deus. Por que tem gente assim? Eu queria entender, eu queria compreender. Entendeu? Eu não consigo compreender isso. Como que há pessoas que não entendem que é tão simples? Ah, alguém está falando aqui, né, evangelista, porque são rebeldes. Sim. Hein, Adriano? Você acha que as pessoas que não se colocam a buscar ao Senhor, meu irmão Reginaldo está chegando aí também, são essas pessoas rebeldes? Ou são insensatas? Ou ainda são muito imaturas? Ou, na verdade, precisam ser tratadas mais profundamente? Infelizmente, a gente percebe que ainda nos dias de hoje, a paz, meu filho, há pessoas ainda nos dias atuais, está chegando aí também meu filho querido, aí, George Wendel, meu querido, a paz. Muitas pessoas, elas chegam diante do Senhor com essa casca ainda de vaidade, com essa casca grossa ainda da soberba. Aí Deus, ele precisa moldar, ele precisa fazer uma obra. Só que ele falou assim, vamos entender a direção do profeta Eliseu. Naamã, você precisa ir até o rio Jordão e se lavar 7 vezes. Muito se fala mergulhar, mas a tradução mais próxima do original diz que ele tinha que se lavar. Não era mergulhar. Porque só mergulhar não muda. Quando a palavra do profeta diz que ele tinha que se lavar, o lavar significava que ele precisava arrancar algo. Ele tinha que esfregar a sua pele para que aquilo que estava impregnado fosse arrancado. Só mergulhar não tira a sujeira. Só mergulhar não vai limpar. É necessário lavar.
É necessário que a pessoa use a ação e às vezes até uma força para que aquilo que é necessário ser feito venha de fato ser executado. Às vezes é necessário passar pelo processo mais doloroso, que é o esfregar, que é o fazer força, friccionar, até o ponto de aquilo que está como uma marca, aquilo que está impregnado, venha a ser arrancado, venha a ser dilacerado, venha a ser removido. Naamã está mostrando para nós que há pecados, há lepras que está na vida do ser humano, que somente depois da lavagem, ou seja, depois da purificação completa, porque Jesus fala assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos anuncia. E também a palavra diz assim, que esses foram lavados pela regeneração, ou seja, pela pregação da palavra. Então lavar significa se tornar limpo, se tornar limpo. E Naamã, ele mostra isso para nós. Ele fala que nós necessitamos de uma limpeza, nós necessitamos de limpar. E não era só limpar a carne. O que Deus estava falando por intermédio do profeta Eliseu é que a casa de Naamã tinha que ser limpa. A casa, o corpo, o templo, para que o espírito habitasse, para que houvesse uma mudança. E hoje nós temos que entender isso. Essa limpeza, essa purificação requer esse tipo de comportamento. Entendeu? Vocês estão compreendendo? É isso que Deus ele está falando. É isso que Deus está direcionando. É necessário que haja essa limpeza. É necessário que haja essa grande transformação de uma forma gloriosa e poderosa. Amém? Nós vamos orar agora, já são 00:04. Nós vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos clamar ao nosso Pai, porque Ele é poderoso, Ele é digno, e só Ele pode fazer coisas poderosas acontecer na nossa vida, né? Só Deus que pode transformar, mudar, restaurar, fazer coisas assim grandiosas, estrondosas em favor de cada um de nós. Então, se prepare aí agora, se coloque a curvar a tua cabeça, eleva o teu pensamento ao trono do Pai. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. Eu vou agora colocar o nosso fundo e vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é necessário fazer como Naamã. Às vezes é preciso mergulhar mais profundo, mas há necessidades também de às vezes não só mergulhar, mas se lavar, colocar a estar se lavando nas águas purificadoras do Senhor. Quando Jesus ele transformou a água em vinho, não foi a água mais pura, não foi a água cristalina, mas foi a água suja das talhas que eram postas para lavar as mãos dos convidados que chegavam. E foi nessas águas que Jesus ele iniciou os seus grandes milagres. E Naamã estava questionando o Jordão, o mesmo Jordão que Jesus um dia vai se batizar nele. Ou seja, Deus usa as coisas que para nós é loucura e que para Ele é a razão do milagre, é a causa de toda a nossa graça. Por isso, nós estamos aqui, meu Deus, querendo aprender, querendo ser participantes deste momento de aprendizado. Não queremos nos frustrar, não queremos nos decepcionar, não queremos ser rebeldes, mas vivermos em plena obediência, sabendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso, que a tua mão exerce trabalho em favor daqueles que em ti confiam. Então faça, meu Pai, a tua obra, faça, meu Deus, o teu propósito, faça a coisa mais gloriosa ser agora em favor de cada um dos teus filhos. Vai trabalhando, vai realizando, vai transformando, vai fazendo com que a vida do teu povo seja uma vida transformada por intermédio da fé.
Meu Deus, que como Naamã, ele chegou diante do profeta e buscou uma direção. Que haja direção hoje, ó Pai. Que haja direção hoje na vida de cada uma dessas pessoas, de cada um desses seus filhos que estão pedindo por socorro, como do nosso querido irmão Francisco e de suas filhas. Que o Senhor faça que haja consolo, conforto em seus corações. A perda, às vezes, meu Pai, ela é irreparável. A perda, às vezes, ela se torna um vazio que nunca será preenchido. Mas o Senhor é capaz de confortar os nossos corações. Então conforta, meu Pai, agora. Trabalhe em favor dessas pessoas que precisam do teu cuidado. Eu creio que o Senhor, como trabalhou na vida de Naamã, na vida da mulher de Naamã, como o Senhor honrou aquela jovem, porque ela vai ser honrada ao voltar Naamã para a sua casa, porque ela não mentiu, porque ela não usou de engano, pois ela fora verdadeira, e conforme ela disse, assim aconteceu. Então honrada será aquela jovem, porque o Senhor iria fazê-la ser um instrumento se não estivesse o Senhor no controle de todas as coisas. Então havia um propósito naquilo. Eu tenho certeza que ela deixou de ser uma escrava. Ela passou a ser recebida de uma forma diferente. Assim, meu Pai, eu creio que será na vida de todos quanto anunciam a tua verdade. Não serão mais escravos, mas receberão a liberdade, serão livres para executar a tarefa, a missão a qual o Senhor tem confiado a cada um deles. Abençoa, meu Pai, abençoa cada pessoa agora. Te louvo, te agradeço por esse dia de segunda-feira extraordinário. E também quero te agradecer, meu Pai, por essa terça-feira, lhe apresentar, lhe consagrando, porque eu sei que será gloriosa e maravilhosa, em nome de Jesus, meu Deus. Faça isso, opera, manifesta o teu querer e a tua bondade. Faça-se cumprir, meu Pai, o teu propósito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado? Amém, querido? Creia, tome posse, confie, pois o nosso Deus, ele é poderoso, ele é grandioso, digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. Estamos chegando ao final de mais uma palavra de paz. Estamos chegando ao momento em que nós vamos nos despedir, mas nunca nos ausentar da presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continue firmes, crendo que ainda esta noite o Senhor pode te visitar, Ele vai te trazer a restauração da força, Ele pode dar uma direção em tudo que você precisa, e eu creio que agindo Deus, ninguém impedirá. Forte abraço, até logo mais, quando hoje estarei dando continuidade ao nosso estudo, do livro do profeta Ezequiel, onde vamos estar aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Às 7h da noite e depois às 23h30 eu volto com mais palavras de paz. Forte abraço, beijo do pastor Reinaldo no teu coração e viva